Palavras preciosas que a Bíblia guardou e que está registrado aqui no capítulo 7 do Evangelho segundo São Mateus, versículo 23 em diante, como está escrito: entrando no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Eles disse: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedece? Bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia e graça, não deixou a si mesmo sem testemunho. Desde os tempos antigos, o Senhor fez a terra produzir, o Senhor deu frutos, o Senhor nos deu profecias, o Senhor fez sinais, prodígios em todas as épocas, para que todos nós pudéssemos conhecê-lo e o poder da sua graça, do seu amor em favor dos homens. E assim o Evangelho do Reino chegou até nós e hoje vivemos desta grande esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, tendo a honra de sermos pregadores, anunciando o Reino de Deus através da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que pode perfeitamente dar uma nova vida, trazer a vida de Deus para o coração do homem, fazendo com que o homem deixe de ser a mera criatura de Deus, mas tornando-se filho de Deus através do segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo. E lembrando que as divinas revelações de Deus mostram que Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Ele é maior e o seu milagre é sempre maior. Agradecemos a Deus pelo privilégio de conhecê-lo, de conhecer a palavra dele, e estamos aqui mais uma vez com muita alegria no coração, certo de que seremos abençoados a cada momento, pois o Espírito Santo tem prazer de revelar o coração do Pai a todos nós que precisamos de revelação. O texto que nós estamos meditando aqui no capítulo 7, ou melhor, no capítulo 8 do Evangelho segundo São Mateus, versículo 23 em diante, fala da Jesus acalma a tempestade quando os discípulos estavam apavorados. O vento soprava, o barco balançava, e eles acordaram Jesus, e Jesus acalmou os ventos de tempestade e todos ficaram maravilhados. Fico perguntando de onde veio este vento e essa tempestade. Há uma música que nós cantamos desde que eu cheguei na igreja, que diz que nem as folhas das árvores se movem se não for pelo poder do Senhor.
Então, algumas pessoas pensam que esse vento, essa tempestade, foi o diabo que provocou para matar ou atrapalhar a vida dos discípulos. Mas fica sempre essa dúvida, baseada em um conhecimento mais profundo de que Deus ele tem o mundo em suas mãos, ele controla todo esse universo em santo amor, conduzindo esse universo na direção que ele quer que chegue à humanidade. Isso quer dizer que Deus ele tem o controle de tudo. Não há nada encoberto diante dele. Ele é onisciente, ele é onipresente, mas também ele é onipotente. E ele trabalha na direção do pecador perdido, da salvação da raça humana. Ele trabalha na direção da vitória final, quando os ímpios receberão o castigo da sua impiedade e quando os justos resplandecerão no reino do Pai. E que nós caminhamos a cada dia para esse ditoso dia, esse maravilhoso dia, em que a igreja vai subir, encontrar o Senhor nos ares, e nós estaremos para sempre com o Senhor. A grande esperança do cristão, que faz o cristianismo ser diferente de qualquer outra crença, é a esperança que temos de que o nosso Senhor, ele voltará para nos buscar, para estar com ele. Deus está nos conduzindo nessa direção. E conduzindo nessa direção, nós estamos numa escola de Deus, onde o Senhor se revela, onde o Senhor mostra o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder sobre Satanás, o seu poder sobre o pecado, sobre o mundo, o seu poder sobre todas as coisas. Ele cria, sustenta, governa tudo em santo amor. E ninguém pode impedir a realização do Senhor. Quando o Senhor Jesus chamou os seus apóstolos, ele chamou exatamente para que esses apóstolos viessem conhecê-lo, o poder da sua vida, ver nele o Filho de Deus, o próprio Deus. E os profetas falaram, que os apóstolos, vários acontecimentos, os patriarcas falaram a respeito dele. Era necessário Jesus Cristo ser conhecido, mas ser conhecido como ele é. E o que Jesus Cristo é? Ele é poder. A Bíblia fala que ele criou todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele está a vida é a luz dos homens. Mostra a palavra de Deus, o seu poder, venceu Satanás na cruz, esmagou a cabeça da serpente, ressuscitou. E agora está vivo e ativo no planeta Terra, através do seu santo evangelho do reino, que é a própria vida de Deus, porque o João escreveu o Evangelho segundo São João, dizendo que no princípio era o Verbo, era a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo, Jesus, era Deus. Antes mesmo de Maria, antes de todas as coisas, antes do mundo existir. Então, a palavra de Deus, ela vem para nos revelar grandiosas coisas. Isso me leva a sabendo do domínio de Deus, do controle de Deus,
e que nada acontece sem ser pelo poder do Senhor, eu chego à conclusão de que essa tempestade não foi o diabo que levantou, como alguns teólogos afirmam, como se o diabo tivesse poder. O diabo não tem poder. O poder é Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus, é Jeová Sabaoth, Jeová Rafá, Senhor dos Exércitos. Poder é só Deus. O que eu percebo na palavra de Deus é que Deus chamou os seus apóstolos para ser ensinados. E Jesus levou 3 anos e meio para ensinar esses apóstolos. Ensinar o quê? Teologia, conhecimento de Deus. Teologia é o conhecimento de Deus, como Ele é. E é exatamente isso que Jesus fez com os apóstolos nessa escola teológica, que era andar 3 anos e meio com Jesus. E aqui eles viram, ouviram, presenciaram e foram possuídos pelo poder da própria vida que estava em Cristo Jesus. De maneiras que esse acontecimento aqui, quando a tempestade soprou, os ventos vieram com aparência de destruição, na realidade, os ventos, a tempestade aqui, era apenas um instrumento na mão de Deus para mostrar aos discípulos de que aquele que estava ali deitado no barco, ele é maior do que os ventos, ele é maior do que as tempestades. Porque o próprio Jesus sabia que a igreja ia passar por vendavais, por tempestades, e ventos e tempestades nunca faltou à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, desde o seu nascedouro no capítulo 2 de Atos. Sempre a igreja passou por vendavais, por tempestades cruéis, que parecia que tudo ia acabar. Mataram discípulos, mataram apóstolos, queimaram vivos, apedrejaram, mataram o filho da espada, colocou discípulos para lutar contra leões, gladiadores, tempestades cruéis, que a vida de Paulo mostra claramente tantas lutas, tantas provas. E se percebe que essas lutas e provas, elas sempre existiu na história da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Ventos fortes, tempestades ameaçadoras sempre vieram. E Deus deu então essa honra aos discípulos de passar por uma grande tempestade, ficarem amedrontados, assombrados, medo da morte, medo de tudo, mas presenciaram a grandeza do Rei Jesus Cristo, o controle, o domínio. Deus tem o mundo em suas mãos. O mundo obedece ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele é o Senhor. Ele é o Rei da glória. Não tem vento, não tem tempestade, não há adversidade, nem levantado pela natureza, nem pelo próprio Satanás, ou seja lá o que for, pode destruir aqueles que pertencem ao Senhor Jesus, porque estando com Jesus, estão seguros. E os apóstolos ali, havia vento, havia tempestade, mas havia unção, havia poder. A presença de Jesus é real.
E ela aparece mais quando há adversidade, quando há provas. E Jesus, então, queria dar uma aula teológica para aqueles apóstolos, mostrando a sua soberania, mostrando a sua onipotência, o seu poder sobre a natureza. Como eu dou glórias a Deus porque Ele nos ensina constantemente. É nós que não temos olhos para ver. Nós temos aqui diante de nós, nesse capítulo 8, versículo 23 em diante, uma aula teológica, uma lição teológica que o Senhor quis nos mostrar e mostrar para os seus discípulos. Está alguém aqui que é maior do que vento, maior que tempestade, maior do que as adversidades da vida? E não há adversidade da vida, não há prova, não há luta que o Senhor não tem controle sobre ela. Ele pode perfeitamente socorrer aqueles que chegam a Deus, aqueles que se entregam ao Senhor. Deus nunca nos perderá. Deus nunca nos perderá. Recebemos o selo do Espírito Santo. De vez em quando eu ouço coisas tremendas a respeito da marca da besta. Alguns crentes mal avisados, mal informados, acreditam que um crente pode ser marcado com a marca da besta. Quando se viu isso na Bíblia, na Palavra de Deus? O crente já tem as marcas do Senhor Jesus. Nada pode tirar o domínio de Deus, o controle de Deus do nosso viver. Capítulo 10 de Evangelho segundo São João, versículo 28, diz: eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Eternamente, ninguém os arrebatará da minha mão. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz que não há condenação. Como que eu posso ser marcado pela marca da besta? Se Jesus chegou primeiro em minha vida e já me marcou, eu já tenho as marcas do Senhor Jesus. A marca do Senhor Jesus é o selo de Deus, é o próprio Espírito Santo de Deus, que é a marca de Deus, do direito de Deus, do controle de Deus, dos direitos de Deus em minha vida. O diabo se foi o diabo que levantou os ventos e tempestade, ele perdeu tempo, ele sempre vai perder tempo. Deus jamais perderá um dos seus. Ele disse: nem um fio de cabelo da nossa cabeça se perderá. Ele contou todos, dizendo a segurança que há dele. Deus nunca vai perder. Quando ele chega já no final da sua vida aqui na terra, ele chega para Deus e diz: aqui estou com todos os filhos que o Pai me deu. Dentro desses filhos estão todos aqueles que foram gerados pela Palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que tem as marcas do Senhor Jesus, o selo de Deus em nossa vida. Jamais receberemos marca do diabo, jamais. Faça chip, faça o que quiser. Nada pode tirar as marcas de Deus da nossa vida, que é o batismo com o Espírito Santo. É o penhor da herança de Deus. O Espírito Santo é o penhor da herança de Deus, que somos nós. Não somos nós que guardamos a nossa vida. Não somos nós que resolvemos os nossos problemas. Não somos nós que controlamos o nosso viver, as ondas, os ventos, o mar. Nada disso. Nós temos um Deus. E a palavra do Senhor diz: eis que não dormirá, não tosquenejará o guarda de Israel. A segurança nele, aleluia. A segurança no nosso Deus.
Os discípulos acordaram o Senhor Jesus e Jesus disse para eles: olha, como se Jesus dissesse: eu estou aqui, eu estou aqui. Eu queria dizer aos meus ouvintes nesta hora: o Senhor Jesus está aqui. O Senhor Jesus está com você. Há ventos, há tempestades em sua vida, mas o Senhor Jesus está aqui conosco. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. A presença de Jesus é garantia de vitória, é garantia de felicidade, é a garantia de que jamais seremos violados, seremos destruídos. Que maravilha do amor de Deus em colocar aqueles discípulos no meio de uma tempestade para ensinar para eles que Ele é maior. E para que nós pudéssemos ler esse texto e descansar nessa pessoa maravilhosa. Talvez você esteja passando por uma tempestade enorme em sua vida e que parece que ela não vai ter fim, parece que tudo acabou, que não tem mais jeito e que tudo está perdido. Essa palavra de hoje do Espírito Santo de Deus é para você. Ele está perto, Ele está perto, Ele está perto. Não há tempestade, não há vento, não há ondas, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, meu ouvinte, a segurança no Senhor. Deus permitiu tudo aquilo, das tempestades, dos ventos, adversidades, para mostrar-nos de que Ele nos deu a vitória e que a vitória já nos pertence e jamais será roubada de nós, porque aquele que nos deu é maior do que todos. Que Deus abençoe.